Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso dia do Evangelho, né? Que nós vamos fazer o nosso primeiro Evangelho através das redes sociais. E eu não me lembro se eu comentei com vocês no vídeo anterior a respeito do Evangelho, para quem não conhece. O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É esse aqui. Esse que nós usamos é da editora Alta de Souza, mas existem outras editoras, existem várias formas de vocês adquirirem o Evangelho na cidade de vocês, nos centros espíritas, e também vocês podem baixar o Evangelho pela internet. Existe ele gratuito, em PDF, que vocês podem baixar pelo celular, tem os aplicativos do Evangelho, vocês podem baixar pelo computador, né, se vocês não tiverem acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo na cidade de vocês, e os livros de mensagem também. Então é só vocês pegarem os títulos daqueles livros que eu passei para vocês no vídeo anterior, vocês podem procurar no Google e vocês vão encontrá-los para baixar em PDF e salvá-los no computador ou no celular para vocês estarem usando. Eles são distribuídos todos de forma gratuita, assim como o Evangelho também, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Talvez não esse daqui é da editora Alta de Souza, mas todos eles são o mesmo Evangelho, às vezes com algumas traduções diferentes, mas todos com o mesmo conteúdo. Então o importante é você ter o Evangelho segundo o Espiritismo independente da editora, tá certo? Que é através dele que nós vamos estar fazendo a nossa reflexão. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Eu ia estar fazendo alguns slides para colocar, mas como o vídeo talvez fique muito longo e eu estou com problemas na internet, que nem sei se o vídeo que eu estou postando lá, que ensinando a fazer o Evangelho, eu vou conseguir postar, né? Porque a minha internet está muito lenta, é uma internet mais antiga, eu até já fiz a atualização da internet, né? Mas até agora não fizeram a ligação, então eu estou dependendo dessa internet ainda mais lenta, então eu não vou colocar os slides aqui. Nos próximos, talvez eu coloque, para ficar mais fácil para visualizar, mas hoje eu vou estar fazendo o Evangelho, lendo, né, os textos e comentando um pouco, tá certo? E vocês coloquem então a água na mesa, reúna todo o pessoal, e nós vamos dar início, então, à nossa reflexão fazendo a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos o Teu Evangelho e tentarmos compreender os Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, nos abençoe neste momento em que paramos com as nossas atividades para absorver o ensinamento que há tantos séculos, Senhor, vem pedindo para que nós possamos colocá-los em prática em nossa vida. Abençoa todas as famílias que se reúnem neste momento em torno dos Teus ensinamentos, para que possamos refletir sobre os nossos atos, para que possamos refletir sobre o nosso comportamento que temos tido em nossas vidas, e que para mais uma vez, com todas as chances que nos dá, possamos tentar compreender os seus ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Nos protege, Senhor, com o Teu amor e sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então, como eu disse, nós estamos no capítulo 11, no item amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo, que nós já tivemos a oportunidade de estar explanando lá na nossa casa espírita, ele fala sobre o mandamento maior do Cristo, né? E o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a instrução dos Espíritos dentro desse capítulo, que é sobre o egoísmo. Porque nós não temos sabido amar o próximo como a nós mesmos. Então tem a passagem aqui do Evangelho de Jesus, dentro desse capítulo, amar ao próximo como a si mesmo, que diz assim:
fazei às pessoas tudo o que desejais que vos façam, porque tal é a lei e os profetas. Esse é o mandamento maior. Está lá no Evangelho de Mateus 7,12. E, seguindo lá no Evangelho de Lucas, tratai todas as pessoas como desejaríeis que vos tratassem. E a pergunta é, nós fazemos isso? Nós estamos fazendo isso? Nós realmente tratamos as pessoas como nós gostaríamos que nos tratassem? Porque é o maior ensinamento. E ele não é difícil da gente saber o que tem que fazer. Quando Jesus reuniu os 10 mandamentos de Moisés, porque 10 é pouco, né? Diante de todas as nossas atitudes, sejam elas materiais, físicas ou mentais, 10 mandamentos é muito pouco para a humanidade. Nós temos, assim, centenas de atitudes que não são corretas, começando pelos pensamentos e depois pela prática. Então, Jesus reuniu esses ensinamentos de Moisés no fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. E isso inclui tudo. O desejo do bem ou o desejo do mal, né? Tudo que nós pensamos, desejamos para as outras pessoas, nós temos que parar e perguntar: gostaria que fizesse para mim? Qualquer atitude que nós fôssemos tomar com o nosso semelhante, nós deveríamos raciocinar, porque nós já somos seres que raciocinamos. Eu gostaria que fizesse para mim essa atitude que eu vou tomar agora, o que eu vou fazer agora, eu gostaria. É simples, mas nós não conseguimos praticar. Por quê? Por causa do nosso egoísmo, que é a lição de hoje, que vem na parte do Evangelho, que é a instrução dos Espíritos. Então, diz assim, essa mensagem de Emmanuel, no Paris, 1861. O egoísmo. O egoísmo, essa ferida da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral paralisa. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Então nós sabemos que o egoísmo realmente é o que paralisa. Nós não conseguimos sair de nós para dividirmos com o próximo. E isso é em questão desde as mínimas coisas até as grandes nações, os grandes poderosos, não é? Nós não conseguimos dividir de forma harmoniosa, nós não conseguimos fazer o bem em toda a sua totalidade. Nós sempre pensamos em nós em primeiro lugar. E segundo os Espíritos, cabe à doutrina espírita consoladora a todos nós que estamos dentro do esclarecimento do verdadeiro sentido da vida e até pela oportunidade que nós estamos passando agora, estamos verificando que nós não temos esse poder e nem essa força toda que nós achamos que temos, que a qualquer momento nós podemos ser derrotados por um vírus invisível, pequenininho, e que faz com que a humanidade pare para refletir quão egoísta nós temos sido com o nosso irmão. E a partir do momento que nós não conseguimos aplicar a lei divina, que é a maior lei do universo, amai-vos uns aos outros, nós estaremos sofrendo e passando por dificuldades. Então a doutrina espírita ela vem para esclarecer do porquê que nós temos que mudar a nossa conduta. Porque nós só vamos conseguir mudar o nosso planeta a partir do exercício da fraternidade. Porque enquanto nós não fizermos para o nosso irmão aquilo que desejarmos realmente para nós, nós não estaremos cumprindo a lei divina. Porque existe lei para tudo. A lei do universo é a lei da fraternidade. Existe a lei para manter a harmonia, para que todos sejam iguais. Para que nós deixemos o egoísmo de lado. E a reflexão é, o que nós temos feito da nossa vida, do nosso dia a dia, desde as pequeninas coisas até as grandes. E continuando, ó. Portanto, o egoísmo é o alvo contra o qual todos os verdadeiros cristãos devem direcionar as suas armas, forças e também a coragem. Menciono coragem, pois dela mais se necessita para vencer a si mesmo do que para vencer os outros.
A maior luta que nós temos justamente é com as nossas dificuldades, com os nossos sentimentos negativos e principalmente com o nosso sentimento de egoísmo. Nós sempre queremos tudo para nós em primeiro lugar. É primeiro para nossa família, é tirar vantagem em tudo. Nós não nos preocupamos se o outro está sofrendo, se o outro tem menos do que nós. Nós pensamos sempre em primeiro lugar. E isso não é diferente com os espíritas que já conhecem a mensagem consoladora, que já conhecem mais profundamente. A luta íntima para que a gente vá tirando de dentro de nós essas mazelas, né? Ela é muito difícil. No dia a dia nós vamos tendo a oportunidade muitas vezes de estarmos exercendo a fraternidade e muitas vezes nós deixamos passar, né? E é por isso que também no Evangelho eles falam que os Espíritos nos dão a instrução de que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Então os Espíritos têm consciência da dificuldade íntima que todos nós, habitantes do planeta Terra, ainda num estágio atrasado moralmente, nós temos dificuldade. E muitas vezes é por isso que também vem essas lições, porque de tanto tempo a gente fazendo a maldade, nós sermos egoístas, o que vai acontecendo? Nós vamos criando resgates kármicos para nós mesmos, situações dolorosas que igualam a humanidade, desde o rico até o mais pobre, e o dinheiro não resolve nada, e nós vamos percebendo então que nós somos todos iguais. Quando todos nós, desde o rico até o mais pobre, está com a mesma doença, está no mesmo hospital, muitas vezes já sem condições de sobreviver, desde o mais rico até o mais pobre, nós vemos que nós não somos nada. E aí nós nos igualamos e fazemos amizade com essas pessoas, né? Quando estamos todos no mesmo nível no hospital, porque não tem outra solução. Nós estamos todos iguais. E aí a gente começa a perceber que aquela pessoa que a gente não dava valor, e a gente passa a conhecer a vida dela, ela passa a conhecer a nossa, e nós vamos exercitando a fraternidade através da dor. Porque o amor é o Evangelho do Cristo, há 2000 anos ele vem nos ensinando que é necessário respeitarmos, amarmos, fazer ao outro o que a gente gostaria que fizesse para nós, e nós não fazemos. Então a dor, seja ela nesse momento planetário ou de forma individual, quando nós ficamos doentes, quando nós precisamos frequentar um hospital, quando nós vamos num médico, quando nós precisamos fazer procedimentos, né? Cirúrgicos que tanto o rico quanto o pobre faz e que nós estamos correndo risco de vida, é que a gente percebe que nós somos todos iguais. Que aquele seu nível poderoso não é diferente do nosso irmão mais simples, porque a doença é a mesma. E também, quando ela não tem mais recursos, o seu dinheiro e o seu poder não resolve nada. Você, tanto o mais rico quanto o mais pobre, vai desencarnar da mesma maneira. E no plano espiritual, será pedido contas do que você fez com essa oportunidade e com os talentos que você recebeu aqui na Terra. Porque tudo é emprestado. Desde a inteligência e o poder de você se manifestar quando muitos não têm, muitos não conseguem falar, não conseguem enxergar, não conseguem se manifestar socialmente. E você teve essa oportunidade, você tem a sua inteligência, você tem a sua forma de poder trabalhar, você pode se manifestar, tem os órgãos perfeitos, não é? O que você fez desse empréstimo que deram ao seu espírito? Porque o teu corpo, ele é emprestado, ele não é seu. Você tem que cuidar bem dele e tudo mais à sua volta é emprestado. A sua família, seus bens materiais, tudo nós vamos ter que entregar um dia, devolver para o divino Criador, que é o dono de tudo, que nos dá a oportunidade de estarmos de tempos em tempos vindo para a matéria para aprendermos a nos respeitarmos, a nos amarmos aos outros, a sermos fraternos uns com os outros. E o egoísmo é a maior chaga da humanidade que nos impede disso, nos impede de sairmos fora, de fazermos um pouquinho para o nosso irmão, de vermos outras dores que não sejam as nossas.
Porque na grande maioria das vezes nós achamos que somos os maiores sofredores. Nos fazemos de vítima, como se não houvessem problemas maiores do que nossos lá fora. E é só ampliar um pouquinho a sua visão, a sua mente, sair de dentro de você, que você vai ver quantos problemas maiores existem lá fora. E aqui ele continua assim: Jesus vos forneceu o exemplo da caridade através de Pôncio Pilatos, não é? Do egoísmo, quando ele lavou as mãos. Então Jesus, ele veio mostrar o que era caridade, o que era fraternidade, o que era fazer o bem. E Pôncio Pilatos fez o contrário. Ele demonstrou na história, porque os dois ficaram na história, não é? O Cristo como o ser maior, o mestre dos mestres, ensinando o amor ao próximo, e Pôncio Pilatos foi a demonstração do egoísmo. Aquele que lavou as mãos. É aquele que inclusive perguntou para a multidão, né, falando sobre Jesus. Mas ele não cometeu nenhum erro. Por que vós quereis condená-lo? E lavou as mãos. Bom, são vocês que querem, então não tem nada a ver com isso. É mais ou menos assim que ele quis dizer. E nós, será que não temos feito a mesma coisa? Será que a gente não vem lavando as nossas mãos há muito tempo? Vendo as dificuldades, vendo as coisas erradas e participando delas, tá? Não às vezes diretamente, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com os pobres, eu não tenho nada a ver com os doentes, porque quem tem que fazer isso é o governo, porque a gente sempre tem que achar um culpado e empurrar para outra pessoa, para outro órgão, aquilo que é da nossa intimidade, da nossa individualidade. Ah, mas fulano não faz, o governo não faz, não sei quem não faz. Mas e você? Porque não é pra gente ficar esperando os outros. Porque se a gente reclama de outra pessoa que não faz e nós também não fazemos, nós somos todos farinha no mesmo saco, como diz o ditado por aí. Nós somos todos iguais. Porque para fazer um mundo diferente, para fazer uma vida diferente, não precisa sair por aí carregando bandeira. Não é? Não precisa mudar de país nem de cidade. Para fazer algo diferente, começa em primeiro lugar dentro da nossa casa. Aquela família que briga, que se desentende, né? O marido e a mulher que começam a brigar e os dois, um briga daqui, outro briga dali, nenhum é melhor do que o outro. Na verdade, são todos iguais. Não adianta falar, fulano não faz, fulano não presta. Quem faz igual também não. É a mesma coisa, isso é uma questão de lógica. Então, para nós mudarmos o mundo, nós temos que fazer a nossa parte. Tem um irmão nosso precisando de alguma coisa, passando dificuldades, às vezes precisa de uma palavra amiga, precisa de algum auxílio material e principalmente o espiritual, né? Que é hoje que nós temos uma dificuldade com a nossa moralidade, muitas vezes por falta de conhecimento do verdadeiro sentido da vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, que nós não estamos aqui a passeio. E muitas vezes nós nos fechamos na nossa casa, nos fechamos no nosso lar, no nosso egoísmo. E vemos a humanidade indo do mal a pior e lavamos as nossas mãos, igual Pôncio Pilatos. Lavamos as nossas mãos porque não queremos fazer nada. Não é da minha culpa. E é sim. Nós somos responsáveis pelo bem que nós fazemos nesse planeta, na nossa jornada. Somos responsáveis pelo mal que nós fazemos, pela nossa indiferença e também responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer. Porque tem gente que fala assim, mas eu não faço mal. Aí a pergunta é, mas você faz o bem? O que é que você faz diferente da sua vida, além do comer, beber, dormir e procriar? Que é o básico, né? Que o ser ainda na matéria faz. Você faz algo além disso? Você sai da sua casa, se dispõe a ir aprender algo diferente ou a fazer algo diferente. Em todos os locais que são oferecidos para você, de trabalho voluntário, de exercício de amor ao próximo, de conhecimento de quem você é, para onde vai a sua alma, do que te aguarda no futuro. Porque o túmulo todo mundo sabe que aguarda, né? Que nós vamos ficar, como dizem por aí os antigos, a 7 palmos debaixo da terra, todo mundo. Mas é o teu corpo que vai. O que vai ser do seu espírito? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E o que nós vamos deixar aqui? Qual é a história que nós vamos deixar aqui nesse planeta? Então,
continuando aqui a mensagem, né, dos Espíritos, a explicação, ele diz o seguinte, falando da comparação de Jesus com Pôncio Pilatos, né, um que demonstrou amor à caridade e o outro que demonstrou a indiferença e o egoísmo, e a gente tem que perguntar de qual lado nós estamos, porque foi assim que a multidão fez, né? A multidão naquela época escolheu a questão do Barrabás, que foi o Pôncio Pilatos que lavou as mãos. Ele não se decidiu. O que é que nós estamos decidindo da nossa vida? De que lado nós estamos? Dando o exemplo de Pôncio Pilatos ou o exemplo do Cristo? De que turma que nós queremos participar? Porque nós não podemos ficar em cima do muro. Os Espíritos dizem que agora não é hora mais de ficar em cima do muro. Você tem que pular para algum lado. Ou você vai para o lado do bem ou você vai para o lado do mal, porque mais ou menos não dá para ser. Aquele que é mais ou menos, meu filho, ele não é nem uma coisa nem outra. E agora é a hora da gente decidir para onde que a gente vai, não é? E ele continua aqui. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo que é uma invasão, como se fosse a lepra do ser humano. Ao cristianismo se deve o fato de ainda não ter cumprido toda a sua missão. O cristianismo, Jesus veio, ainda não conseguiu. Jesus veio ensinar o bem, o auxílio ao próximo e ainda não conseguiu. Por causa do egoísmo, que é essa chaga da humanidade. Ele diz aqui como se fosse a lepra, porque a lepra justamente foi aquela doença, né, que também atacou o mundo, né, que invadiu todos os seres, que contaminou todos os seres, não é? E assim o egoísmo também tem sido como uma doença, que tem contaminado todos os seres. E a gente entende que hoje esse coronavírus é o antídoto do egoísmo. Ele não está atacando os corpos, embora fisicamente ele esteja, mas a transformação maior vai ser da alma, porque nós seremos obrigados a refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo dessa oportunidade que Deus nos dá de estarmos nesse momento encarnados na Terra. Porque nós sabemos que a Terra está para mudar de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. E o progresso, ele é implacável. Nós estamos fadados à evolução, a sermos espíritos perfeitos, pessoas amorosas, fraternas. Esse ensinamento, ele, na verdade, o ensinamento de Deus, o amor ao próximo, ele já existe no nosso coração. Nós somos uma centelha divina de puro amor. O amor está em nós, tanto que nós amamos alguém. O ser mais maldoso que a gente possa imaginar, ele ama alguém. A centelha do amor existe em todos os seres. Ele ama alguém ou ama alguma coisa, mas o amor existe. Às vezes, tremendamente deturpado, não é? Às vezes é uma única pessoa na vida dele, mas ele ama. E isso vai se ampliando com o passar do tempo, com o passar das encarnações, com o passar das oportunidades, para que nós vamos exercitando e fazendo com que esse amor ele brote de uma forma mais intensa, através, muitas vezes, da dor. E essa oportunidade que nós estamos tendo agora planetária, vai fazer desabrochar no coração de muita gente adormecida, preocupada apenas com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, com a família, vivendo a questão do egoísmo, lavando as mãos como Pôncio Pilatos, não se importando com o irmão lá fora, com que esse tipo de comportamento mude, com que nós possamos olhar com mais carinho, com mais fraternidade todos os irmãos desse planeta, porque todos nós estamos agora no mesmo barco. Então, esse coronavírus que veio agora é a nossa vacina espiritual. Ela vai nos acordar para nós começarmos a enxergar o próximo, para que nós começamos realmente a entender o ensinamento do Cristo. E no final ele diz assim: eliminai o egoísmo da terra para que ela possa galgar a escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir a sua túnica vigorosa e para isso é necessário primeiro retirar o egoísmo do coração. E essa explicação dos Espíritos, ela já foi feita em 1861 e o Evangelho do Cristo já está conosco há mais de 2000 anos. E ele diz aqui que a terra precisa galgar, né,
a túnica que foi preparada para ela. Nada mais é do que a mudança planetária. Que nós precisamos sair dessa questão do egoísmo, do materialismo, da vida praticamente animalizada que nós vivemos, de come, bebe, dorme, procria, né? A gente só faz isso, praticamente, a gente come para manter o corpo, a gente só quer trabalhar para aproveitar as coisas, para ter cada vez mais coisas. Nós estamos esquecendo de ser alguém e estamos querendo apenas ter. A tecnologia tem aumentado bastante, ela tem evoluído, mas a gente moralmente tem involuído. Nós estamos cada vez mais afastados, mais egoístas, lavando cada vez mais as nossas mãos. E o planeta vai evoluir, quer nós queiramos ou não. E quem não quiser participar dessa evolução não vai ter mais oportunidade de reencarnar aqui. Será transladado para um outro local e é onde ele vai viver a vidinha dele. Come, bebe, dorme e procria. Então não precisa nem ser um planeta evoluído, porque isso a gente vem fazendo, comendo, bebendo, dormindo e procriando desde a Idade da Pedra. Então de repente tem um planetinha aí, e tem com certeza, que está nesse estágio do início, para que essas almas que não se disponham a fazer a sua modificação íntima, ficam lá. Porque nesse planeta só vai ficar quem estiver disposto à renovação. Deus ampara a todos e Ele dá oportunidade para todos quantas vezes forem necessárias. Nos perdoa a todo momento, nos vai dar essas oportunidades. Mas isso não quer dizer que as oportunidades serão no mesmo local. Porque os planetas precisam evoluir. Nós precisamos e queremos e um dia vamos melhorar. E chega uma hora que aquele espírito, que aquele ser não quer mais acompanhar, não é, a evolução, ele tem que ser retirado do planeta e começar novamente a jornada dele nos locais onde ele mais tem afinidade. E a afinidade é mais animalizada, é mais materializada, então nós iremos para um planeta mais materializado. Tudo isso é questão de estudo, que a doutrina espírita se aprofunda e que nos mostra racionalmente, né, a maravilhosa bondade do Criador e todo o amor que Ele tem conosco e a sua infinita paciência, nos dando sempre a oportunidade de recomeçar. Ninguém está perdido. Nós sempre iremos evoluir. Mas é claro que cada um ao seu tempo. Alguns entendem a mensagem mais rapidamente e o irmão mais teimoso, aquele que só quis brincar, né, vai demorar um pouquinho mais. É como uma escola. Nós estamos no planeta Terra, que é uma escola, e quando a gente entra na escola, nós também temos algum tempo para participar das classes, das aulas, não é? Nós não podemos ficar no ensino médio até 30, 40 anos. Chega uma hora que a escola não nos aceita mais, não é assim? O planeta Terra é a mesma coisa. Chega uma hora que o planeta Terra não vai mais aceitar o nosso comportamento rebelde, o nosso comportamento de não queremos assimilar a lição. Então nós seremos afastados desse planeta. Então nós temos que repensar as nossas atitudes, deixarmos de sermos Pôncio Pilatos para que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus. Tá certo? A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, as lições da doutrina espírita, as lições do Cristo são imensas, são infinitas, não é? Mas assim, a mensagem de hoje é relacionada ao egoísmo, porque justamente o que nós estamos passando está relacionado com o nosso egoísmo, que a gente vem exercitando essa chaga da humanidade há séculos, há milênios. E agora é chegada a hora de nós aprendermos que nós temos que mudar. E não é mudar por medo, não. É mudar por compreensão. Porque nós temos que entender o verdadeiro sentido da vida, porque nós estamos todos aqui, que somos todos irmãos. Merecemos o mesmo respeito, a mesma fraternidade, as mesmas oportunidades. Mas isso só depende de cada um de nós fazer a sua parte. Não se preocupar com o outro, se ele está fazendo ou não. É você, individualmente, que tem que fazer a sua parte. Não é esperar que a esposa faça, que o filho faça, que o vizinho faça, que o governo faça. A cada um de nós é dada a responsabilidade de ir lutando contra o seu egoísmo, contra as suas mazelas e fazendo algo que enriqueça você. O seu tesouro dos bens morais é somente você que vai conquistar. Tá certo?
gente. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a oportunidade que nós tivemos essa noite e que possamos refletir durante a semana de como que nós vamos minimizar esse monstro do nosso organismo, da nossa alma, que é o egoísmo. Então, vamos fechando os nossos olhos. Agradecemos, Senhor, por mais esta reunião, onde nos dá a oportunidade novamente de aprendermos e refletirmos sobre os seus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, a retirarmos de nosso coração o egoísmo e que possamos realmente exercitar a fraternidade, a tolerância e o amor ao próximo. Nos auxilia a passarmos pelos momentos difíceis com fé e tranquilidade e força e coragem para a renovação íntima, Senhor, para que possamos ver esse planeta se transformar no mundo de regeneração. Ampara-nos a todos nós e se conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, irmãos, aqui a gente encerra o nosso evangelho. Eu espero que vocês comentem entre si, que vocês realmente tenham se interessado em fazer a sua reunião familiar, não é? Para comentarem um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. Vocês não fizeram ao vivo comigo, mas vocês estão ao vivo aí com vocês, com a família. Então comentem, coloquem os seus pontos de vista, verifiquem aonde estão as falhas de cada um intimamente, né? E como que vai poder mudar as novas atitudes que serão tomadas a partir do momento que nós pudermos voltar para a sociedade, retomarmos a nossa vida. Nós temos que retomar as nossas vidas transformados para melhor. E o Evangelho, ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A nossa vida de felicidade é o caminho que nós precisamos para entender a nossa jornada. Então, que a gente possa refletir durante essa semana sobre a lição do Cristo de hoje. Possamos tirar do nosso coração o egoísmo, o orgulho. E no próximo evangelho nós vamos estar, então, dando sequência a essas reflexões do ensinamento de Cristo e para que a cada dia a gente possa se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Comentem, façam o evangelho, né? Repassem para outras pessoas. Enfim, nós precisamos fazer a nossa parte, de abrir os olhos de todos os nossos irmãos, principalmente nesse momento. Tá certo? Então, até o próximo evangelho. Fiquem com Deus. Jesus nos abençoe.